gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, Olhe para Mim, da autora norte-americana Jennifer Egan. Mas antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com a divulgação e com o crescimento do canal. Eu sempre deixo aqui embaixo também na descrição do vídeo o link de compra na Amazon, então se você comprar por esse link que está na descrição, você me ajuda com uma pequena comissão, eu agradeço demais para quem faz isso. E hoje eu vim conversar com vocês sobre este livro Olhe para Mim, da Jennifer Egan, que já está abandonado na minha estante há muitos anos. Jennifer Egan é uma autora norte-americana que nasceu no ano de 1962 e ela ficou bem conhecida depois de ganhar o Pulitzer por um livro chamado A Visita Cruel do Tempo. E eu lembro que teve uma época ali por volta de 2018, 2019, se eu não me engano, ela ficou bem hypada, né? Todo mundo estava comentando sobre ela, começou a sair vários livros dela. E foi mais ou menos nessa época que eu adquiri o Olhe para Mim. E depois disso ele ficou lá guardado na estante e agora eu resolvi pegar para ler. Esse foi o meu primeiro contato com a autora e eu tenho opiniões bem contraditórias a respeito deste livro e eu vou conversar com vocês sobre isso. Aqui a gente tem uma edição da Editora Intrínseca e ela é cheia de comentários, de blubberies, que são feitos para vender, né, gente? Tudo isso aqui é marketing. Eu duvido que quem fez esses comentários realmente leu esse livro. Esse é o tipo de história que nenhum desses comentários realmente é crível ao enredo do livro. Bom, vamos lá falar então sobre o enredo desse livro, que é uma verdadeira salada. E, gente, começou o barulho de obra bem agora que eu comecei a gravar, então vocês me perdoem, mas infelizmente vai ter que ser desse jeito. Bom, aqui a gente vai acompanhar então a história da Charlotte. A Charlotte tem 35 anos, ela é modelo e ela acabou de sofrer um acidente de carro onde ela teve que passar por diversas cirurgias de reconstrução facial. E depois dessas muitas cirurgias, de tempo de recuperação, ela acabou ficando praticamente irreconhecível, ela mudou totalmente a sua aparência. A Charlotte vive em Nova York e ela é de uma cidadezinha chamada Rockford, em Illinois, próximo a Chicago, fica ali a uns 160 quilômetros de Chicago. A Charlotte, ela tem uma verdadeira aversão ao passado dela, ela não gosta de falar sobre o passado, ela não gosta de falar sobre o acidente, na verdade ela não gosta de falar absolutamente nada sobre a vida dela. Ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, no quesito construir uma relação mais duradoura com as pessoas, tanto na área da amizade como na área do amor. Ela chegou a ter um noivo e ela não conseguia ser fiel a esse noivo, então ela sempre tem ali encontros de uma noite só com vários tipos de homem, e quando ela foi noiva desse rapaz, ela não conseguia parar de ter esses encontros amorosos, então, enfim, ela não consegue manter uma relação estável por muito tempo. Em paralelo à vida da Charlotte, a gente vai conhecer uma outra personagem, que é a Charlotte, também chamada Charlotte. Ela tem 16 anos e ela é uma menina que mora na cidade de Rockford, que é a cidade da Charlotte. A Charlotte adolescente, ela é filha da Ellen, que é a melhor amiga de infância da Charlotte modelo. E aí a gente volta para a infância da Charlotte modelo. Bom, a Charlotte era a melhor amiga da Ellen, as duas não se desgrudavam, elas contavam tudo uma pra outra, elas tinham uma relação de irmãs ali, basicamente, até que vai acontecer uma situação entre elas que vai deixar a amizade delas bem esquisita e elas vão parar de se falar. Depois disso, passa-se os anos, a Charlotte modelo, com seus 18 anos, se muda para Nova York e a Ellen acaba se casando, tem 2 filhos, que é o Rick e a Charlotte, e ela continua morando ali em Rockford. Bom, a filha da Ellen, então, a Charlotte adolescente, ela tá tendo vários problemas na escola, ela não tem uma boa relação com os pais, ela quer mudar de escola, inclusive, porque ela teve ali vários problemas em quesito de ela se relacionou com um garoto e começaram a falar dela, aquele burburinho, e ela queria mudar de escola, ela queria mudar para uma escola pública, o pai dela não tá gostando dessa situação. E no meio de tudo isso, a Charlotte adolescente vai acabar conhecendo um homem misterioso que acabou de chegar na cidade, que vai trabalhar como professor de matemática nessa antiga escola da Charlotte,
E este homem se chama Michael West. Nada se sabe sobre ele e a Charlotte vai ficar ali bem encantada com este homem. Ela vai acabar tendo uma relação com ele. Lembrando que ela tem 16 anos e ele, teoricamente, é um professor de matemática. Bom, o livro vai então se passando na vida dessas duas Charlottes, né? A Charlotte, modelo, ela tá ali tendo diversas dificuldades nessa nova fase da sua vida, porque ela não consegue mais trabalho, tanto porque ela mudou totalmente a sua aparência, mas também ela já não é novinha, então nessa área da beleza, nessa área da moda, né? Ela precisa ser uma mulher jovem e ela já tem seus 35 anos, apesar dela continuar afirmando que tem seus 28. A Charlotte sempre mentiu a sua idade. Quando ela foi descoberta para ser modelo, ela tinha 20 anos e ela afirmou que ela tinha 18. Então, desde sempre ela mentia a idade e contava algumas mentiras sobre ela. Outro personagem que também é bem presente na história é o Muse. O Muse, ele é irmão da Ellen. E ele é um garoto que, na sua adolescência, ele era extremamente popular, ele era cobiçado entre as meninas, inclusive a Charlotte, quando era adolescente, ela ficou ali, ela teve um crush no Muse. E aí, do nada, quando o Muse tinha ali seus 23 anos, ele muda radicalmente, ele tem ali uma virada de vida que ele vira totalmente introspectivo, ele começa a estudar muito, ele vira professor de história em uma universidade em Chicago. E aí, quando ele tá dando aula lá em Chicago, vai acontecer um incidente que ele põe a sua carreira em risco e ele acaba perdendo tudo que ele tinha conquistado e ele precisa voltar pra Rockford. E ele vira esse cara estranho, introspectivo, depressivo, angustiado. A Ellen, que tinha uma ótima relação com o irmão, já não consegue ter tanto acesso a ele. No meio de tudo isso, a Charlotte, adolescente, vai começar a fazer algumas aulas particulares com o tio dela, com o Muse. Então ela também vai ter essa relação de tio e sobrinha com o Muse. Fora todas essas complicações das vidas de todos esses personagens, a gente tem então um detetive que tá atrás da Charlotte, porque ele tá... da Charlotte modelo, tá? Porque ele tá atrás de um homem chamado Z. Um homem que desapareceu e que aparentemente a Charlotte teve um envolvimento com ele. Apesar dela não falar a respeito, dela não dar muitas informações, esse detetive tá atrás dela pra poder encontrar esse Z. Gente, olha quanta coisa essa autora coloca na história. Assim, eu entendo um pouco dela querer trabalhar essas questões dos personagens, mas é tanto problema junto que acaba ficando ali uma mistureba que ela não consegue dar um desfecho para nenhum desses problemas. E, sabe, no meio de tudo isso a gente tem um personagem que tá em remissão de câncer, então a família tá naquela situação de ai, será que ele tá realmente curado? Será que o câncer voltou? Aí no meio de tudo isso também, o Z, ele aparentemente é um terrorista. Tem toda uma história de uma conspiração rolando por trás. E aí tem essa história do Muse, que muda da noite pro dia, de um cara super popular, comunicativo, pra um cara introspectivo, depressivo. E a autora não me dá uma explicação plausível pra essa mudança do Muse. Assim, eu fiquei lendo até o final do livro com uma pontinha de esperança de que a autora iria me dar uma explicação que fizesse sentido, sabe? Que algo iria me surpreender, que eu falaria, não, tudo bem, fez sentido. Porque, sinceramente, são mais de 400 páginas de um livro arrastado. Não é uma leitura que vai andando, parece que você fica ali, tá, cheio de conversas fiadas, cheio de coisas que não fazem muito sentido, ela tá colocando ali no meio da história, e vira aquela mistureba que não faz nada, faz sentido. Eu achei tudo muito jogado. Sem contar que os personagens são totalmente, em sua grande maioria, chatos e insuportáveis, e você não consegue se apegar à história deles, você não consegue se importar tanto com eles. Esse é um livro que foi lançado em 2001, antes dos acontecimentos de 11 de setembro, né? A autora terminou de escrever o livro em janeiro de 2001. E ele traz ali um personagem que aparentemente é um terrorista. Então a gente tá em um período que a autora poderia ter trabalhado isso muito melhor. Existe uma série que trata dos meses e dos anos anteriores aos acontecimentos de 11 de setembro. É uma série maravilhosa, baseada em fatos verídicos, que eu já indiquei aqui no canal, que se chama The Looming Tower. Essa série, ela mostra que muito do que aconteceu no 11 de setembro
poderia ter sido evitado de alguma forma, mas não só isso. Eram coisas que já tinham alguns indícios de que poderiam acontecer. Essa ameaça de terrorismo já era muito presente, já tinha, sabe, esse burburinho. E a autora traz isso aqui no livro, e ela poderia ter trabalhado esse assunto de uma forma muito melhor. Só que eu acho que ela quis botar tanto assunto junto e tantos plots juntos que no final virou uma bagunça e nada fez sentido. Eu vi muitos comentários a respeito desse livro falando que ele não era o melhor da autora, que ele era bem inferior aos demais livros dela, né? O pessoal fala muito bem deste, A Visita Cruel do Tempo, que foi o livro que ganhou o Pulitzer. Tem um outro livro dela também, que eu acho que é Praia de Manhattan, que eu vi muita gente falando quando lançou, enfim. Mas assim, sinceramente, eu não me animei tanto em pegar os outros livros da autora. Até peço que, se vocês leram, me deixem aqui nos comentários, vale a pena ler outro livro dela? Porque assim, eu fiquei bem decepcionada. A escrita dela é até bem interessante, não é uma escrita ruim. Mas eu acho que a autora deveria se focar mais em um assunto só para ela poder trabalhar melhor este enredo. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Essa foi a minha opinião sobre o livro Olhe Para Mim, da Jennifer Egan. E me contem aqui se vocês já leram esse livro também. Beijo grande e até o próximo vídeo.